Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o podcast de hoje, dia 27 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está ali custando entre 94 e 95 mil dólares americanos. De acordo com o CoinMarketCap, cada unidade do Bitcoin nesse momento está 94.500 dólares aproximadamente, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,51%. A gente vê nas últimas 24 horas as principais criptomoedas reagindo em relação à correção que a gente tinha visto nos 2 dias anteriores. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está cotado em cerca de 3.500 dólares americanos cada unidade, com uma valorização expressiva nas últimas 24 horas de 5,6%. Inclusive, se a gente considerar ali o top 10, o Ether só está perdendo para Cardano, que é a nona colocada em capitalização de mercado, custando $1 cada unidade nesse momento, com uma valorização de 8,81% nessas últimas 24 horas. Indo direto fazer um giro pelos ETFs do mercado americano, no dia de ontem, dia 26 de novembro, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um dia de outflow, ou seja, tiveram mais um dia de saída. Foi uma saída total de 1.622 BTC. E quem liderou a saída foi o ETF da Fidelity, com mais de 1.000 unidades de bitcoins de saldo negativo. De qualquer forma, se a gente somar todos os ETFs de Bitcoin Spot, eles continuam com AUM, com Assets Under Management, com ativos sob gestão de mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin. Isso é muita coisa, é um valor muito expressivo, ainda mais se a gente considerar que só irão existir no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Indo agora para o ETF de Ether Spot, a gente teve no dia de ontem, dia 26 de novembro, mais um dia positivo, mais um dia de inflow. Foi o terceiro dia consecutivo de entradas. No dia de ontem foram mais de 11.800 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 40,6 milhões de dólares. E, como já era de se esperar, quem liderou as entradas foi o ETF da BlackRock. A BlackRock, por sinal, já está com mais de 619 mil unidades de ETH sob gestão no seu ETF de Ether Spot. Isso é algo sintomático já no mercado, né? A gente vê sempre os ETFs da BlackRock liderando as entradas, sempre liderando os saldos positivos. De qualquer forma, a gente vê que essa pressão compradora de ETH está refletindo também na cotação. Além de todos os outros motivos, é claro, a gente vê o Ethereum recuperando cada vez mais espaço em relação às próprias stablecoins, mas essa força compradora auxilia bastante numa valorização no curto prazo. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente já tem ressaltado em alguns momentos. A gente já falou em algum dos últimos episódios que o preço médio de uma casa nos Estados Unidos aumentou muito em dólar americano de 2016 para cá, mas que essa mesma casa em Bitcoin despencou de preço. Né? Se em 2016 eram mais de 660 unidades de BTC para comprar, hoje em dia são menos de 7. Isso por causa da inflação, que jogou o preço para cima das casas, e da valorização do Bitcoin, que jogou essa quantidade de BTC necessária para comprar essa mesma casa para baixo. E cada vez mais famílias de baixa renda estão usando ganhos obtidos com investimento em criptomoedas para financiar hipotecas, de acordo com o relatório de economistas do Tesouro dos Estados Unidos. Em lares de baixa renda, agora abre aspas, vendas de criptomoedas podem ter apoiado o acesso a hipotecas maiores por meio de pagamentos iniciais mais altos, fecha aspas. O relatório indicou que a porcentagem de famílias de baixa renda com hipoteca em áreas altamente expostas a criptomoedas aumentou mais de 250% e o saldo médio das hipotecas subiu 150%, de cerca de 172 mil dólares em 2020 para aproximadamente 443 mil dólares em 2024. Abre aspas, os códigos postais com maior exposição a criptomoedas registraram um maior aumento na originação e saldos de hipotecas e empréstimos para automóveis nos anos seguintes. Fecha aspas. Então, com isso a gente consegue ver que não é só em países emergentes que o Bitcoin, que a criptomoeda, proporciona uma maior liberdade financeira, uma maior gama de opções para os detentores. Até nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, isso já se tornou uma realidade. E falando em Estados Unidos e dando continuidade ao episódio de hoje, a próxima administração do Donald Trump quer que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC, supervisione a indústria de criptomoedas, um movimento que poderia reduzir drasticamente parte do poder regulatório da SEC. O papel da CFTC
incluiria a regulamentação de mercados spot para ativos digitais considerados commodities e exchanges de criptomoedas. Quem informou isso no dia de ontem foi a Fox Business, citando fontes familiarizadas com o assunto. A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos acredita que as ações de fiscalização da SEC contra os participantes da indústria desaceleraram a inovação em criptomoedas no país e que uma abordagem menos rígida é necessária para facilitar o crescimento. Isso, inclusive, é uma das promessas do Trump, uma das promessas de campanha do Trump, de favorecer a indústria cripto, de diminuir um pouco esse rigor da regulamentação, do rigor da fiscalização, para permitir que mais inovação aconteça. Vamos ver se ele vai cumprir de fato a sua promessa de campanha, afinal de contas, ele é um político, mas de qualquer forma, pelo menos por enquanto, ele tem feito nomeações, indicações que corroboram as promessas dele. Agora, o que resta é aguardar. E dando continuidade ao episódio de hoje e vindo agora para o Brasil, em busca de regulamentar o mercado de stablecoins aqui em território nacional e instituir a possível cobrança de IOF mais imposto, é isso mesmo. Para operações com este tipo de criptomoeda, o Banco Central do Brasil deve lançar em breve uma consulta pública focada neste mercado, segundo revelou Pedro Henrique da Silva, que é coordenador do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Durante um evento promovido pela Exchange Mercado Bitcoin, o executivo do Banco Central destacou que a consulta pública pode ser disponibilizada ainda em novembro, que pretende enquadrar as operações com stablecoins como operações de câmbio e que envolveria a cobrança de IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, no Brasil possui alíquotas que variam conforme o tipo de operação financeira realizada, e caso sejam aplicadas para o mercado de stablecoin, elas podem seguir as regras atuais, que para a pessoa física, a alíquota diária de 0,0082%, que é equivalente a 3% ao ano, acrescida de uma alíquota fixa de 0,38% sobre o valor total da operação. E para pessoas jurídicas, uma alíquota diária de 0,0041%, equivalente a 1,5% ao ano, mais a alíquota fixa de 0,38%. Então, potencialmente, a gente vai ver mais imposto vindo por aí. Que surpresa, visto que é um governo que tem muita dificuldade em anunciar qual vai ser o corte de gastos e que, pelo visto, os gastos vão aumentar ainda mais, porque ele precisa arrecadar cada vez mais, criar mais impostos para poder fazer isso. E, continuando o Giro Bitcoin de hoje e ainda sobre o Brasil, o deputado federal Eros Biondini apresentou nessa semana o projeto de lei 4501/2024, que pede a criação de uma reserva estratégica soberana de bitcoins no Brasil. A proposta, segundo justifica o deputado, visa diversificar os ativos financeiros do Tesouro Nacional e proteger as reservas internacionais contra flutuações cambiais e riscos geopolíticos. O projeto estabelece que a reserva deve ocupar até 5% das reservas internacionais do país. O Banco Central e o Ministério da Fazenda seriam responsáveis pela gestão, adotando carteiras frias para armazenamento e relatórios semestrais ao Congresso e à sociedade. A transparência e a segurança são pilares centrais da proposta, com medidas rigorosas para evitar fraudes e acessos não autorizados. Abre aspas. Esta lei institui a Reserva Estratégica Soberana de Bitcoins, destinada a diversificar os ativos financeiros do Tesouro Nacional, proteger as reservas internacionais contra flutuações cambiais e riscos geopolíticos, fomentar o uso de tecnologias de blockchain no setor público e privado e garantir lastro para a emissão da moeda digital brasileira Real Digital DREX. Fecha aspas. Isso é um trecho do projeto de lei. De qualquer forma, sendo muito realista com vocês, a chance disso passar é muito reduzida, mas de qualquer forma é muito legal ver isso começar a ser discutido no Brasil. Pelo visto, essa discussão chegou já por aqui. E, de novo, caso o governo americano realmente institua o Bitcoin Act, que é um projeto de lei deles, que prevê a compra de 500 bitcoins diariamente para reserva estratégica, o que a gente vai ver é isso daqui. Cada vez mais países ao redor do mundo comprando Bitcoin. Se o maior país do mundo, a maior potência do mundo fizer, todos vão fazer. Isso é extremamente natural. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o Bitcoin está se aproximando de uma marca bastante expressiva. 1 milhão de usuários ativos diários pela primeira vez desde 2019. Isso está refletindo o crescente nível de adoção em 2024. Analistas afirmam que esse aumento pode ajudar a impulsionar o preço do Bitcoin além da marca de 100 mil dólares. Em 26 de novembro, a plataforma de análise de blockchain Into the Block observou que a atividade on-chain de Bitcoin registrou seu maior crescimento desde 2021. A proximidade de 1 milhão de endereços ativos diários indica uma mudança em direção a uma adoção mais ampla por parte do varejo. Vale ressaltar
que pode ser que já tenha mais de 1 milhão de pessoas utilizando diariamente. Afinal de contas, existem soluções que não são transacionadas pela blockchain. Por exemplo, se você fizer uma transação pela Lightning Network, ela é off-chain. Ela não é registrada ali na blockchain, cada transação, cada pessoa que está fazendo isso. Se você estiver utilizando algum gateway de pagamento da sua corretora, da sua exchange, isso também não é on-chain, isso não é blockchain, isso é off-chain. Mas, de qualquer forma, essa métrica de análise on-chain, análise da blockchain do Bitcoin, é muito importante. Mais do que muito importante, é vital. A gente vê uma relação muito grande entre a adoção e esse número de endereços ativos. E essa marca se aproximando do 1 milhão de endereços ativos diários. A última vez que tinha acontecido era em 2019. Isso é muito significativo, muito importante. E é mais um sinal de que os prognósticos são os melhores possíveis. O futuro, pelo visto, pode ser maravilhoso. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!